A Amazônia é conhecida como o pulmão do mundo, uma vasta extensão de floresta tropical que abriga a maior biodiversidade do planeta. Mas por trás de sua beleza exuberante, esconde-se um ambiente hostil e implacável, onde a natureza reina absoluta e qualquer erro pode custar a vida de quem se aventura em suas profundezas. Esta é a história real de Marcos Silva, um experiente explorador brasileiro que, aos 42 anos, enfrentou os 15 dias mais aterrorizantes de sua vida no coração da floresta amazônica. Marcos não era um aventureiro comum. Com mais de 20 anos de experiência em expedições pela América do Sul, ele havia documentado comunidades indígenas isoladas, catalogado espécies raras de plantas e atravessado alguns dos terrenos mais difíceis do continente. Sua reputação como explorador cauteloso e bem preparado o precedia em todos os círculos de pesquisadores e documentaristas. Em março de 2023, Marcos embarcou em uma expedição que deveria durar apenas 5 dias. Seu objetivo era documentar uma área pouco explorada na região fronteiriça entre o Amazonas e o Acre, onde rumores de pinturas rupestres antigas haviam chamado sua atenção. Equipado com GPS, rádio satélite, suprimentos para uma semana e seu vasto conhecimento de sobrevivência, ele partiu acompanhado de 2 guias locais. O terceiro dia da expedição começou como qualquer outro. A equipe havia acampado próxima a um pequeno igarapé, e Marcos acordou cedo para fotografar a névoa matinal que cobria a floresta como um manto espectral. Foi então que aconteceu o impensável. Ao se afastar apenas 200 metros do acampamento para conseguir um ângulo melhor para suas fotografias, Marcos escorregou em uma encosta coberta de musgo. A queda foi rápida e brutal. Ele deslizou por mais de 15 metros, atravessando uma densa vegetação, até cair em uma ravina escondida pela folhagem. O impacto foi violento. Sua mochila com o rádio satélite ficou presa nos galhos durante a queda e seu GPS se despedaçou contra as rochas. Quando finalmente parou de rolar, Marcos estava no fundo de um desfiladeiro estreito, cercado por paredes íngremes cobertas de vegetação escorregadia. Sua perna direita latejava de dor. Ele havia torcido o tornozelo gravemente e uma das costelas do lado esquerdo estava possivelmente fraturada. Pior ainda, quando tentou gritar por ajuda, percebeu que o som se perdia na imensidão da floresta. Estava sozinho. Marcos sabia que seus guias o procurariam, mas também entendia a dura realidade da selva. Encontrar alguém perdido na Amazônia é como procurar uma agulha em um palheiro do tamanho de um país. A densidade da vegetação, a falta de referências visuais e o dossel fechado das árvores tornavam praticamente impossível ser avistado do ar. Nos primeiros 2 dias, ele permaneceu próximo ao local da queda, na esperança de ouvir os chamados da equipe de busca. Racionou cuidadosamente a água de seu cantil e as poucas barras de cereal que havia guardado no bolso. À noite, a floresta se transformava em um concerto assustador de sons. Rugidos distantes de onças, os gritos agudos de macacos, o ranger de árvores e ruídos que ele não conseguia identificar. A primeira noite foi a pior. Marcos relataria mais tarde. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som era um predador se aproximando. Eu não dormi, apenas fechei os olhos e rezei para que o amanhecer chegasse logo. No terceiro dia, com a água acabando e nenhum sinal de resgate, Marcos tomou uma decisão crucial. Precisava se mover. Com a perna machucada, cada passo era uma agonia, mas ficar parado significava morte certa. Usando um galho resistente como bengala improvisada, ele começou a seguir o curso de um pequeno riacho que corria pelo fundo da ravina. A selva amazônica é um ambiente brutal para quem não está preparado. A umidade constante transformava qualquer ferimento em um risco de infecção. Marcos precisou rasgar tiras de sua camisa para fazer curativos improvisados nos cortes e arranhões que cobria seu corpo.
O tornozelo inchado dificultava cada movimento, e a dor na costela fraturada se intensificava a cada respiração profunda. A questão da água foi resolvida através do riacho, mas a alimentação era outro desafio. Marcos sabia identificar algumas frutas comestíveis e conseguiu capturar pequenos peixes com as mãos em poços rasos. Também comeu larvas de árvores, proteína valiosa que o enojava, mas que seu corpo desesperadamente necessitava. Você supera qualquer nojo quando a alternativa é morrer de fome, ele diria depois. Se a fome e a sede eram inimigas visíveis, o verdadeiro terror vinha dos encontros com os habitantes da floresta. No 5º dia, Marcos quase pisou em uma surucucu, uma das serpentes mais venenosas da Amazônia. A cobra estava enrolada sob folhas caídas, perfeitamente camuflada. Apenas seu instinto de última hora o salvou de uma picada que certamente seria fatal em sua condição. À noite do 7º dia, enquanto tentava dormir encostado no tronco de uma samaúma gigante, Marcos ouviu algo se movendo na escuridão. O som de galhos quebrando e um cheiro almiscarado denunciavam a presença de um animal grande. Seus olhos já se haviam acostumado à escuridão, e então ele viu 2 olhos brilhantes, refletindo a pouca luz da lua que conseguia penetrar o dossel da floresta. O felino estava a não mais de 10 metros dele, observando. Marcos sabia que qualquer movimento brusco poderia provocar um ataque. Permaneceu absolutamente imóvel, mesmo quando cada instinto em seu corpo gritava para ele correr. Foram os 20 minutos mais longos de sua vida. A onça eventualmente perdeu o interesse ou decidiu que aquela presa estranha não valia o esforço, desaparecendo silenciosamente na escuridão como havia chegado. Naquele momento, percebi que eu não era o predador naquele ambiente. Marcos contou posteriormente. Eu era apenas mais uma criatura tentando sobreviver e não estava no topo da cadeia alimentar. Conforme os dias se arrastavam, Marcos começou a enfrentar um inimigo ainda mais perigoso que a fome, a sede ou os predadores, sua própria mente. A solidão absoluta, combinada com a exaustão física e o medo constante, começou a cobrar seu preço. No 10º dia, ele começou a ter alucinações. Ouvia vozes chamando seu nome. Via vultos de pessoas entre as árvores que desapareciam quando ele piscava. Em um momento particularmente angustiante, teve certeza de que havia encontrado um acampamento com pessoas, apenas para descobrir que era um amontoado de troncos caídos cobertos de musgo. O tempo perdia o significado. Marcos marcava os dias fazendo cortes em um pedaço de madeira que carregava, mas frequentemente se pegava confuso sobre quantos cortes já havia feito. Conversava consigo mesmo em voz alta, apenas para ouvir uma voz humana. Cantava músicas de sua infância, recitava poemas que aprendeu na escola, qualquer coisa para manter sua sanidade. Apesar de todos os horrores, Marcos também testemunhou a beleza incomparável da Amazônia. Viu amanheceres onde a névoa se erguia da floresta como espíritos dançantes. Observou araras azuis voando em pares sobre o dossel, seus gritos ecoando pela mata. Encontrou uma clareira onde borboletas morfos azuis criavam uma nuvem de cor vibrante ao redor de flores silvestres. Houve um momento no 12º dia, quando ele estava sentado à beira do riacho, observando a água cristalina fluir sobre pedras cobertas de algas. Uma família de capivaras apareceu para beber água, completamente alheia à sua presença. Os filhotes brincavam na margem, enquanto os adultos permaneciam alertas. Foi um momento de paz rara, em meio ao caos de sua luta pela sobrevivência. A floresta não era má. Marcos refletiria mais tarde. Ela era apenas indiferente. Não se importava se eu vivia ou morria. E havia algo estranhamente libertador nessa indiferença. Me fez perceber que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior. No 15º dia,
Marcos estava no limite. Havia perdido mais de 12 quilos. Seu corpo estava coberto de feridas infectadas e a febre começava a dominá-lo. Mal conseguia caminhar, arrastando-se mais do que andando. Tinha consciência de que não sobreviveria muito mais tempo. Foi então que ouviu algo diferente. Não os sons habituais da floresta, mas o inconfundível ronco de um motor de barco. Reunindo suas últimas forças, Marcos se arrastou em direção ao som. Através da vegetação, vislumbrou algo que pensou ser outra alucinação. Um rio largo e, navegando por ele, um pequeno barco de pescadores ribeirinhos. Com os pulmões ardendo e ignorando a dor da costela fraturada, Marcos gritou com toda a força que conseguiu reunir. Gritou até sua voz falhar, agitando os braços freneticamente. Por um momento terrível, pareceu que o barco não havia notado. Mas então o motor desacelerou e o barco começou a fazer uma curva em sua direção. Os pescadores, 2 irmãos que conheciam aquelas águas como ninguém, ficaram chocados com o que encontraram. Um homem esquelético, coberto de lama e sangue seco, com roupas rasgadas e olhos selvagens. Mal conseguia falar de forma coerente, alternando entre lágrimas e risadas histéricas. Os irmãos pescadores levaram Marcos até a comunidade ribeirinha mais próxima, onde ele recebeu os primeiros socorros básicos. De lá, foi transportado de barco até Tabatinga, onde finalmente recebeu atendimento médico adequado. Estava desidratado, subnutrido, com várias infecções, o tornozelo seriamente lesionado e 2 costelas fraturadas. Os médicos disseram que se tivesse ficado mais 2 ou 3 dias na selva, provavelmente não teria sobrevivido. Suas equipes de busca haviam passado todos aqueles dias procurando por ele, mas a área era tão vasta e densa que haviam procurado quilômetros distantes de onde ele realmente estava. Sua queda na ravina o havia levado para muito além da área de busca planejada. A recuperação física de Marcos levou meses, precisou de cirurgia no tornozelo e tratamento extensivo para as infecções que haviam se espalhado por seu corpo, mas a recuperação psicológica foi ainda mais desafiadora. Durante semanas após o resgate, acordava gritando no meio da noite, convencido de que ainda estava na floresta. Desenvolveu um medo inexplicável de lugares fechados e uma necessidade constante de saber exatamente onde estava. Hoje, 2 anos após sua aprovação, Marcos voltou a liderar expedições, mas mudou fundamentalmente sua abordagem. Nunca mais viaja sem múltiplos sistemas de comunicação redundantes, sempre mantém contato visual constante com sua equipe e treina exaustivamente cenários de emergência. Ele também se tornou um defensor apaixonado da conservação da Amazônia. Aquela floresta quase me matou, ele diz, mas também me ensinou o valor da vida de uma forma que eu nunca havia compreendido antes. A Amazônia não pertence a nós é que pertencemos a ela. É nosso dever protegê-la. A experiência mudou Marcos de formas que ele ainda está descobrindo. Passou a valorizar cada refeição, cada noite de sono seguro, cada momento com seus entes queridos. As pequenas coisas que antes considerava garantidas, água limpa, um teto sobre a cabeça, a companhia de outras pessoas, agora são tesouros preciosos. Há momentos, ele confessa, em que ainda ouço os sons da floresta noturna, o rugido distante, os gritos dos macacos, o ranger das árvores. E por um segundo estou de volta lá, sozinho na escuridão. Mas então abro os olhos e estou em casa, seguro, e sinto uma gratidão tão profunda que é quase dolorosa. A história de Marcos Silva é um lembrete do poder bruto da natureza e da fragilidade da existência humana quando confrontada com forças além de nosso controle. A Amazônia, em toda sua magnificência aterrorizante, não é um parque temático ou um cenário para aventuras românticas. É um ecossistema vivo e selvagem que demanda respeito absoluto. Para aqueles que sonham em explorar a última grande fronteira verde do planeta,
A história de Marcos oferece lições vitais. Prepare-se exaustivamente, nunca subestime o ambiente, mantenha redundâncias em seus sistemas de segurança e, acima de tudo, respeite a floresta. Ela é indiferente ao seu destino, mas majestosa em seu poder. 15 dias podem não parecer muito tempo, mas na selva amazônica, isolado e ferido, podem durar uma eternidade. Marcos sobreviveu não apenas por seu treinamento e conhecimento, mas por pura determinação de viver. E talvez ele admite com um sorriso cansado por uma dose considerável de sorte. A Amazônia guarda seus segredos zelosamente e Marcos Silva agora faz parte de suas lendas. Mais um homem que enfrentou a Fúria Verde e viveu para contar a história.